Então, diria que todo mundo aqui que está nos vendo, função social de todo mundo é obrigar os candidatos a elaborarem sobre os motivos dos juros serem elevados no Brasil, qual o diagnóstico que eles têm e o que eles propõem para que os juros baixem. Então, você tem uma economia política. Esse não é um tema de economia positiva. Esse é um tema de economia política. Um país desigual e injusto como o Brasil tem uma economia política complicada. Nesse período, já são 30 anos de juros altos. Não é um fenômeno conjuntural, é um fenômeno estrutural. Nesse período todo, a carga tributária cresceu muito, o gasto público cresceu muito. O ano de 2026 será marcado não apenas por um novo ciclo econômico, mas também por um novo ciclo político. Em meio a desafios fiscais, pressões inflacionárias, juros altos e incertezas globais, o Brasil entra em um momento decisivo para entender seus rumos. Para nos ajudar a decifrar o que esperar da economia brasileira nos próximos meses, recebemos Samuel Pessoa, economista, pesquisador associado do FGV Híbrido e uma das vozes mais influentes no debate econômico brasileiro. Samuel, seja muito bem-vindo ao Impacto Social FGV. Prazer estar aqui com você, gente. Samuel, queria começar já pegando num ponto forte aí que a gente quer saber para o ano que vem. Se você tivesse que resumir o principal desafio da economia brasileira para 2026 em uma frase, que frase seria essa? Vamos falar sobre juro alto. Então vamos começar por isso. Por que os juros no Brasil são tão altos e por que persiste esse patamar tão elevado? A gente tem um desequilíbrio fiscal grave, a dívida pública no terceiro mandato do presidente Lula vai subir 10% do PIB, vai sair de 72 para 82. A gente tem um desequilíbrio. Mas assim, a gente não vai resolver isso em ano eleitoral. Nós não vamos resolver. Então eu diria, o caminho para a gente, independente de quem ganha a eleição, conseguir, em 27, iniciar um processo mais sistemático de solução desse problema, é a gente falar dele no processo eleitoral. Então, diria que todo mundo aqui que está nos vendo, função social de todo mundo é obrigar os candidatos a elaborarem sobre os motivos dos juros serem elevados no Brasil, qual o diagnóstico que eles têm e o que eles propõem para que os juros baixem. Acho que essa é a maneira mais eficiente da gente contribuir para que, a partir de 27, a gente consiga construir algo mais permanente, mais estável, consigamos estabilizar a economia. Juros altos no Brasil. A minha avaliação é que os juros são altos no Brasil pelo motivo mais careta do mundo. Assim, é o primeiro capítulo de um livro de introdução à macroeconomia. Excesso de demanda sobre oferta. Nesse período, já são 30 anos de juros altos, não é um fenômeno conjuntural, é um fenômeno estrutural. Nesse período todo, a carga tributária cresceu muito, o gasto público cresceu muito, o gasto público cresceu mais do que a economia. O gasto primário cresceu mais do que a economia, não é só os juros. Adicionalmente, nesse período, o salário mínimo cresceu 156%, acho que o número é esse, e a produtividade do trabalho, da hora trabalhada, cresceu por volta de 25%. Nós temos, provavelmente, a última vez que olhei era isso, o maior gasto previdenciário controlando pela estrutura etária que o país tem. E a soma de tudo isso gera juro alto. Essencialmente, os juros são altos porque nós temos regras que obrigam o gasto primário a crescer com velocidade maior do que o crescimento da economia. E se todo ano o gasto primário ele é obrigado a crescer a uma velocidade maior do que o crescimento da economia, o setor público vai pressionar a base produtiva da economia. E isso gera uma pressão inflacionária permanente. Para combater essa pressão inflacionária permanente, os juros têm que ser altos. Então, a gente pode entender a economia brasileira no momento como uma espécie de bomba relógio? Não, é assim, ela
A bomba relógio, sim, porque a dívida pública está crescendo. Então, eu acho que você tem razão. Quer dizer, a bomba relógio é a expressão de que o padrão de política econômica que nós tivemos nos primeiros 3 anos do terceiro mandato do presidente Lula, e provavelmente continuará no 4º ano do terceiro mandato do presidente Lula, portanto, se eu estiver certo, o padrão de política econômica no terceiro mandato do presidente Lula, ele é caracterizado por ser uma política econômica não sustentável. E no período anterior, que nós tivemos uma longa hegemonia petista, a política econômica também foi não sustentável. Entre 2006 e 2013, a política econômica foi não sustentável. E foi isso que nos levou à crise. E foi isso que levou à crise. Porque quando você pratica uma política econômica não sustentável durante muitos anos, os problemas vão se avolumando. Se no meio desta prática de uma política econômica não sustentável durante muitos anos, você tem um choque positivo de commodities, como nós tivemos lá atrás, muito bom, esse choque positivo, ele esconde os problemas. Fica mais difícil a sociedade, mesmo os formuladores de política econômica, perceberem a insustentabilidade da política. Só que choque positivo, o nome diz, é choque. Vem e vai. Aí, quando ele vai, os problemas se acumularam. E eles, ainda, o fim do choque positivo explicita os problemas, é aquela história de que quando a maré baixa, você descobre quem estava tomando banho sem sunga, né? É o que acontece. Então, a gente está repetindo no terceiro mandato do presidente Lula o que nós já tínhamos feito no segundo mandato do presidente Lula e no primeiro mandato da presidente Dilma, não no segundo, porque no segundo a presidente Dilma quis arrumar, ela não conseguiu, mas ela fez o movimento correto. Nós estamos repetindo no terceiro mandato do presidente Lula o que nós fizemos no primeiro dele, no segundo dele e primeiro da Dilma, que foi praticar uma política não sustentável. E até quando você acha que essa bomba ela não explode assim? A gente não sabe, né? Por exemplo, aquela bomba anterior explodiu com a reeleição da Dilma. A Dilma foi reeleita, uns dias antes, um mês antes, um mês depois, o preço do petróleo caiu muito, queda do preço do petróleo explicitou um problema grave da Petrobras. A gente descobriu que a Petrobras era a empresa mais endividada do mundo. A Dilma se enfraqueceu muito rapidamente politicamente, e aí a história a gente conhece, né? Então, às vezes é uma conjunção de fatores, uma piora internacional, alguma frustração aqui dentro, essas coisas se somam e tem uma reversão cíclica grande. Então, e olhando para a economia brasileira nos últimos anos, como que o Brasil chega em 2026? Olha, a gente vai ter agora, né, em março, o IBGE vai divulgar o PIB do 4º trimestre, com o que a gente sabe do PIB do terceiro trimestre. Provavelmente a economia vai ter crescido o ano passado 2%. É um bom número? É um bom número. A taxa de juros está muito alta, né, porque a inflação ainda está alta, está muito acima da meta, tal, mas a economia está desacelerando. Ou seja, a política econômica em 24, 25, em 25 e 26, no meu entender, ela foi correta. Houve uma redução da expansão fiscal em 25, que junto com a contração monetária produziu essa desaceleração, 2% de crescimento em 2025. É uma desaceleração grande, porque em 2024 tinha crescido 3,4%, né? E os 2%, eles foram 2% com a agropecuária bombando, extrativa mineral muito forte. Então, os setores cíclicos, se eu excluir esses dois setores que são mais exógenos, a desaceleração do setor cíclico foi de 4,2%, 4,3% para 1,5%. Então, é uma desaceleração grande. Com essa política monetária deve continuar a desacelerar. E você pode me perguntar, mas o presidente Lula tem reeleição? Ele quer desaceleração? Esse nível de desaceleração que nós estamos enxergando
ele não é ruim eleitoralmente, porque não desorganiza a produção, controla a inflação, e inflação controlada mantém os ganhos de renda que ocorreram nos primeiros 2 anos do terceiro mandato do presidente Lula intactos, e não vai ter um grande aumento da taxa de desemprego. Então, esse cenário, que é um cenário meio de pouso suave, é um cenário que, no meu entender, politicamente é positivo para o presidente Lula no processo eleitoral. Você falou de desemprego e o Brasil tem vivido aí taxas recordes de ocupação. Você acha então que para 2026 a gente vai ter um aumento desse percentual de Eu acho desemprego? que sim, acho que no final do ano o desemprego vai estar testando 7 alguma coisinha, 7 baixo, taxa de desemprego. E, assim, num cenário conjuntural, esse número, ele é um número aceitável, ele é um número alto? Não, é um número aceitável. A economia brasileira, existe uma taxa de desemprego, que a gente não sabe quanto ela é, que os economistas chamam de taxa de desemprego que não acelera a inflação. A gente usa a sigla em inglês, NAIRU, para essa taxa. Há 20 anos atrás, a taxa de desemprego que não acelerava a inflação, era alguma coisa em torno de 10%, muito alto. Aparentemente, essa NAIRU, que era 10, ela caiu para os 7, 7,5, algum número de 7, 8. Tem colegas meus que avaliam que é mais próximo de 8, eu avalio que é mais próximo de 7. A gente não sabe direito quanto é, mas algum número próximo de 7 ou 7,5 é uma boa estimativa. Significa o quê? Se a taxa de desemprego estiver abaixo de 7,5, você tem uma pressão inflacionária vindo pelo mercado de trabalho. O mercado de trabalho vai gerar demandas salariais, de sorte que os salários irão crescer mais do que a elevação da produtividade do trabalho, em algum momento gera uma pressão inflacionária na economia. Então você não consegue operar uma economia o tempo todo com uma taxa de desemprego menor do que a NAIRU. Ela está abaixo da NAIRU, e eu acho que com a desaceleração da economia, esse cenário pouso suave, ela vai se aproximar da NAIRU. Quando você fala de desaceleração da economia, a gente está falando de um crescimento de quantos por cento? Minha avaliação, o pessoal lá do IBRE faz as contas, estão trabalhando com uma economia rodando a 2, 1,8 esse ano. Eu acho que vai ser mais próximo de 1,5. É uma desaceleração, assim, em termos de economia, esse meio ponto percentual, ele significa o que exatamente? Significa isso, que a economia vai crescer meio ponto percentual e, portanto, vai ser suficiente para elevar um pouco o desemprego, fazer com que o desemprego se aproxime da NAIRU, da taxa neutra, da taxa natural, desculpe. E essa aproximação do desemprego da taxa natural reduz as pressões inflacionárias e abre espaço para que o ciclo de queda da taxa de juros se aprofunde. Tu falou de taxa de juros, né, hoje a gente aí está com a taxa de juros aí girando na casa dos 15%, que é uma taxa altíssima, né. O que você enxerga para esse ano de 2026 em termos de Selic? Bom, a semana que vem ou nas próximas semanas vai haver uma reunião do Banco Central, a gente avalia que ele inicia o ciclo de queda já na próxima reunião, já em janeiro, e nós avaliamos que ao longo de 2026 a taxa Selic vai cair de 15 para 12, ela vai se reduzir de 15 para 12. E o que isso significa para a economia? Olha, isso não significa estímulo monetário, tá? Porque os 12 ainda é uma taxa contracionista. Isso significa uma redução de contração monetária, ou seja, o impacto que a taxa de juros tem desacelerando a economia continua positivo, mas menos intenso. Esse é o significado para a economia. Eu ouço muito falar que muitas vezes a Selic ela é segurada no patamar alto para manter o dólar ali controlado em relação ao real. Que relação uma coisa tem com a outra? Não, perfeito. Essa é uma tese, inclusive, que o ministro Fernando Haddad, em uma entrevista recentemente, não tão recente, há uns 2 ou 3 meses atrás, ele elaborou essa tese, né? Que é taxa de juros brasileira alta para manter um equilíbrio de paridade entre o dólar e o real. Evidentemente, você tem uma arbitragem, mas o que determina a taxa de juros no longo prazo é o equilíbrio entre oferta e procura aqui dentro. Se fosse verdade essa tese do ministro,
tinha um jeito simples de eu resolver o problema. Eu fecho a conta de capital. E no período que a conta de capital era fechada, gerava mais pressão inflacionária aqui dentro. Porque a gente é um país que absorve poupança. Então, quanto mais aberta a conta de capital, mais poupança de fora eu posso absorver, menos desequilíbrio entre oferta e procura eu tenho aqui dentro. Porque eu absorvo uma parte dessa diferença, eu consigo absorver de fora. Então, eu, eu, eu não consigo entender essa tese do ministro, acho que ela não fecha. Entendi. Por conta disso. Não, entendi perfeitamente. E aí, já que a gente está falando de dólar, eu queria falar também um pouco do cenário internacional. De que forma o cenário internacional influencia na economia brasileira e quanto isso tem pressionado a nossa economia, positivo ou negativamente? Influencia muito, né? O cenário internacional é super importante. Ele interfere por 2 canais. É o canal da taxa de juros. O Brasil é um país que tem carência de poupança, a gente poupa pouco. Aí é por isso que a gente tem que ter a conta de capital aberta. Por que a gente poupa pouco? Porque a gente tem o sistema previdenciário mais generoso do mundo. A gente escolheu construir um estado de bem-estar social amplo e abrangente, é uma escolha da sociedade, não é a escolha do Lula, do PT ou do FHC. Não, é uma escolha da sociedade. E ao fazermos essa escolha, como a gente pôs o Estado para prover seguros públicos, as pessoas não precisam privadamente se preocupar com a sua segurança. A gente tem uma provisão pública. Que todo mundo pode dizer, mas a aposentadoria é baixa. Bom, a aposentadoria é baixa, mas os salários são baixos também. Ou seja, os serviços públicos que a gente tem, eles não são ruins, dada a renda per capita do país e a realidade do país. Acho que a gente poderia dizer que essa minha afirmação ela só não é válida para o serviço de educação, que é aquém do que deveria ser, mesmo controlando pela deficiência do país, etc. Mas a gente tem, as pessoas têm seguro-desemprego, as pessoas têm auxílio-doença, as pessoas têm aposentadoria, se não contribuiu para a Previdência, você tem benefício de prestação continuada, ou seja, tem Bolsa Família, tem um pacote, né? Se as famílias estão no cadastro, tem uma ajuda para o gás, tem ajuda para a energia elétrica. No ano passado houve a mudança da tabela do imposto de renda, então tem uma desoneração grande para até 5 salários mínimos, e até R$ 5.000 por mês. Ou seja, tem um pacote de estado de bem-estar social que, dada a realidade do país, ou seja, a nossa renda per capita, a produtividade do trabalho, é um estado de bem-estar social amplo e abrangente. E ele é feito de uma forma tal que desestimula a poupança. E aí a gente entra, né, num cenário que a economia fica mais pressionada, certo? Você tem poupança muito baixa, isso gera um excesso de demanda sobre oferta, um excesso potencial de investimento sobre a poupança e pressiona a base de recursos da economia, pressiona a inflação e, consequentemente, a taxa de juros. Queria voltar para o cenário internacional. Eu acho que eu acabei te cortando com a pergunta da poupança, né? O que a gente tem no horizonte, assim, em termos de Estados Unidos, Então, eu China? estava dizendo para você que o cenário internacional nos afeta de 2 formas. Um canal é pela taxa de juros. Ou seja, quando a liquidez no mundo aumenta, isso nos favorece. Quando a gente está num período de redução de liquidez, isso nos machuca. E pelo ciclo de commodities. Quando a commodity está cara, isso nos ajuda. Quando o preço de commodity cai, isso nos atrapalha. E o pior é que esses 2 ciclos, o ciclo da liquidez e o ciclo das commodities, não são totalmente desconectados. Não são o mesmo ciclo, porque o ciclo da commodity é muito ligado com o ciclo hoje, dos últimos 20 anos, muito ligado com o ciclo da China, que é um ciclo mais real, enquanto o ciclo de liquidez internacional é muito mais ligado ao ciclo da política monetária norte-americana. Então não tem uma correlação de 100% entre o ciclo de juros e o ciclo da commodity, mas eles também não são
com correlação nula ou anticorrelacionado perfeitamente, que seria o melhor para a gente. Correlação -1. Quando o juro está alto, o preço da commodity está alto e vice-versa, que aí geraria uma suavização do choque. Em geral, quando o juro está alto, as commodities estão mais baratas, quando o juro está baixo, as commodities estão bombando. Então, na alta do ciclo, a gente se dá bem pelos dois motivos, na baixa, na vazante, a gente se dá mal pelos dois motivos. Né? Isso nos afeta muito. Inclusive, afeta resultados eleitorais e tal. Recentemente, né, se nós olharmos 2025, foi um ano que o ciclo internacional nos ajudou muito. Né? Por diversos motivos. O presidente Trump fez um monte de políticas que desvalorizaram a moeda americana. Quando desvaloriza a moeda americana contra todas as moedas, inclusive as moedas dos países emergentes. Isso gerou uma pressão desinflacionária que contribui para gerar juros menores. Né? Então, a gente absorveu uma desinflação grande. Só para você ter uma ideia. No começo de 25, eu achava que a inflação de 25 seria 6. Ela foi, a gente ainda não tem o número oficial, mas deve ser alguma coisa próximo de 4,4. Então, teve uma surpresa desinflacionária grande que veio de fora. Além de a ótima safra ter contribuído para gerar uma inflação de alimentos mais controlada. Quando a gente fala de uma inflação ali próxima ao 4,5%, isso é um número legal ou poderia ser menor? Que indicativos passa para a gente? A gente tem uma meta, né? A meta é 3. O número legal é a inflação estar na meta. Por isso que os juros ainda estão altos, que a inflação está acima da meta. Por que os juros vão começar a cair? Porque rodando o modelo do Banco Central, que é o modelo que todo mundo tem, tudo sugere que a inflação no horizonte relevante já está na meta. Então, já tem espaço para começar um ciclo de queda da taxa de juros. Então, para 2026, a tendência é que a gente tenha menos pressão inflacionária, de alguma forma? Provavelmente a inflação vai cair. Provavelmente já vai fechar esse ano em torno de 4, um pouco acima de 4. E para 27, ela deve caminhar em direção à meta. Certo. Você falou bastante sobre a questão da produtividade baixa. O que significa isso na prática? Produtividade baixa? Isso. Significa, primeiro, a produtividade é um conceito físico, não é um conceito monetário. E a produtividade está associada à produtividade do trabalho, é a quantidade de produtos que uma hora trabalhada produz. Então, se você pega uma produtividade de uma montadora de automóveis, você vê quantos automóveis ela produz por dia, vê quantas horas foram trabalhadas naquele dia, horas homem, e divide o número de automóveis por horas homem, você tem a produtividade. Quanto que cada hora de trabalho produz. Essa medida de produtividade é uma medida física. Eu posso pegar o PIB, e aí ele é medido nominalmente, mas a gente pode considerar o PIB real, você manter um vetor de preços relativos constantes, e eu posso avaliar como que a produtividade, o produto por hora trabalhada no país está evoluindo ao longo do tempo. E essa é a medida da produtividade, produto por hora trabalhada. É curioso que quando a gente se compara com outros países, geralmente a gente não fica bem na fotografia, O né? Brasil, em relação aos Estados Unidos, por exemplo, é 20%. De diferença. Não, o brasileiro, uma hora trabalhada no Brasil produz 20% do que produz a mesma hora trabalhada nos Estados Unidos. Significa que o trabalhador americano ele é 5 vezes mais eficiente. Seria alguma coisa? Exatamente. Tem algum motivo, não estou culpando ninguém, mas há algo que faz com que o trabalhador americano, trabalhando a mesma hora, ele produz 5 vezes mais. Francês 4, 4,5, não é só o americano. É assustador, assim. Eu não sei como que a gente resolve essa questão, né? Mas eu imagino que é uma discussão aí. Esse é um fato objetivo da vida. Isso não dá para discutir. Queria falar agora, acho que da principal preocupação sua, que é a questão fiscal. Por que a gente está numa situação fiscal tão difícil? Porque
a economia política do país é difícil. Também não acho que é culpa desse ou daquele governo. A gente tem tido nas últimas pouco mais de 2 décadas uma hegemonia petista muito grande. Então, certamente as escolhas dos governos petistas têm uma responsabilidade maior, mas eu diria que tem uma questão mais geral, que é a união de democracia funcional com desigualdade. O que a desigualdade faz? Você pega assim, enfileira põe numa fila todos os brasileiros do mais pobre ao mais rico. Há 210 milhões de brasileiros, enfileira eles, e pega o cara da metade, do meio. Esse cara do meio, ele tem o que a gente chama a renda mediana. Metade da população ganha mais do que ele, metade da população ganha menos. Numa sociedade muito desigual, como é a brasileira, esse cara é relativamente pobre. A renda mediana é baixa. Por quê? Porque é desigual, né? Então tem um grupo lá de ricos que ganha muito e faz com que a renda média se eleve. Ou seja, uma sociedade muito desigual, o cara da meiuca, ele é pobre. Se eu vou ter um processo eleitoral, é razoável imaginar que o objetivo ou a preferência do rico é diferente da preferência do pobre. Bom, o rico quer uma coisa, essencialmente, em geral, o rico quer crescimento econômico. Porque o rico já é rico. O único jeito dele ficar ainda melhor é a economia crescer mais. Agora, o pobre não necessariamente quer crescimento econômico. Porque às vezes ele é tão pobre, tão mal escolarizado, ele está na economia informal, que o crescimento econômico não chega nele. Ele quer o crescimento econômico dele, na verdade, né? Ele quer melhorar a capacidade de consumo dele, de bem-estar dele. É absolutamente legítimo. Bem, então, rico quer uma coisa, pobre quer outra. Quem que decide? É o cara do meio. Né? Cada pessoa um voto. Você tem lá preferências que vão mudando. Quanto mais rico, mais crescimento eu quero. Quanto mais pobre, mais transferências do governo eu quero. Se a sociedade é muito desigual, o cara da meiuca, ele vai votar por aumento de carga tributária e transferência. E é isso que nós temos feito nos últimos 30 anos. É exatamente isso que a gente tem feito. Esse aumento de carga tributária associado a transferências para os mais pobres, para o Estado de Bem-Estar Social, é que explica o aumento do salário mínimo em 156%, num período que a produtividade do trabalho cresceu uns 28%, 26%, alguma coisa disso, dessa ordem, pressiona a base de recursos da economia. E essas transferências são intermediadas pelo Estado. Então, o problema fiscal ele é grave, difícil, porque ele não é um problema técnico. Não é que tem um problema fiscal porque o ministro da Fazenda errou a conta, ou o secretário do Tesouro Nacional não sabe fazer conta. Não, a gente tem um problema fiscal porque resolver o problema fiscal significa aumentar mais impostos, aí precisa ver quanto e sobre quem, ou reduzir gastos, e aí precisa ver quanto e sobre quem. Então você tem uma economia política. Esse não é um tema de economia positiva. Esse é um tema de economia política. Um país desigual e injusto como o Brasil tem uma economia política complicada. E em algum momento esse debate ele vai ter que ser posto, que é o remédio amargo que a sociedade ele vai ter que tomar. Então, se não for posto, a gente entra numa crise fiscal profunda como a gente entrou em 2015. A gente fez uma campanha eleitoral lá, Dilma contra S contra Dilma, esse tema não foi tratado. Quando a Dilma tentou tratar, já era tarde demais, a gente já estava no meio de uma crise fiscal profunda. Se a gente tentar fugir desse problema, a gente vai, em algum momento, não sei quando, entrar numa crise fiscal, pode ser mais ou menos profunda. Eu acho que aquela foi profunda demais, eu acho que a gente vai ser alguma coisa bem menos profunda, mas podemos entrar. Está circulando por aí, no mês passado circulou um belíssimo trabalho de um pessoal do IPEA mostrando a evolução da pobreza e da desigualdade no Brasil. Vinha melhorando, aí entre 2016 e 2021, 20,
parou de melhorar e até piorou um pouco. Ou seja, quando o ciclo econômico inverte e você entra numa crise, os ganhos sociais, você perde uma parte deles. Então, é muito importante a sustentabilidade. É melhor redistribuir a uma velocidade menor, aumentar o salário mínimo a uma velocidade bem menor, do que dar um passo maior do que a perna e cair numa crise profunda. Bom, uma grande reflexão aí para os nossos postulantes aos cargos eletivos que a gente vai ter aí na eleição de outubro. E aí a gente entra no assunto que é fundamental a gente falar aqui, que a gente está no ano eleitoral e a política mexe muito com a economia. Então, o que deve estar no radar dos economistas quando a gente pensa nessa relação entre eleições, expectativas e políticas econômicas? Acho que a gente já falou um pouco, mas queria aprofundar um pouco. Olha, eu acho que a questão mais importante é saber como que os políticos que estão se apresentando para tocar o executivo, como que eles pensam em tratar o problema fiscal. Por quê? Porque a gente está com uma dívida que está crescendo qual bola de neve. Né? E se esse problema não for tratado, a gente vai cair numa crise fiscal. O mercado ele pode piorar muito as expectativas, porque como o mercado olha para frente, se em função do debate eleitoral não ficar muito claro como que esse tema vai ser encaminhado, é possível, é uma questão para ser debatida, é possível que haja uma deterioração dos mercados financeiros antes da eleição. Ou seja, o câmbio vai para 6,5, a inflação começa a apertar, porque o repasse cambial para a inflação é rápido. Aí aquele ciclo de queda de juros que eu disse que ia ser de 15 para 12, para no meio, o Banco Central tem que parar para olhar. Então, isso pode acontecer esse ano. Não está claro, mas tem gente que diz, olha, o mercado já percebeu que esse tema vai ser tratado em 27, ele vai dar o benefício da dúvida no processo eleitoral, e não vai ficar preocupando muito com o que os candidatos estão falando, ele vai esperar o processo eleitoral, o início do governo para ver quais são as medidas e aí ele se movimenta. Então essa é uma dúvida que eu tenho, não está claro como que o mercado irá se comportar esse ano, se ele vai antecipar uma piora se o debate eleitoral não tratar bem desse tema, ou não, se ele já sabe que esse tema será tratado em 27, do ponto de vista das políticas públicas, mas não será dito em 26, porque um processo eleitoral não combina com discussão de ajuste fiscal, e o mercado sabedor disso, ele dá o benefício da dúvida, ele só vai piorar ou não, só vai vender Brasil ou não, em função do início da política econômica do próximo presidente, seja ele quem for o eleito. Mas, de qualquer forma, vamos dizer que tem um ajuste de rota, né? Num ano de incertezas, por mais que eles saibam que algumas discussões estejam endereçadas, né? 27, a gente vai ter que discutir um ajuste fiscal. A velocidade, a composição, quanto do ajuste fiscal será por meio de aumento de impostos, quanto do ajuste fiscal será por meio de redução de gastos, a velocidade, a intensidade, todos esses temas vão ser discutidos, estão em aberto, mas o tema será tratado. E você acha que esse tema ele é mais fácil de ser tratado por um governo reeleito ou por um governo que vai estar começando? Não, certamente esse tema é muito mais fácil de ser tratado por um governo novo, né? Porque quando você tem uma transição política, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, não importa, ele sempre pode, de alguma forma, responsabilizar a situação que ele recebeu a quem está saindo e pactuar com a sociedade, depois do início do governo, um ajuste. Ainda que isso vá contra tudo que foi prometido na eleição. É porque ele é novo, né? Eu cheguei aqui, a situação está horrível. Lembra o Lula com o discurso de herança maldita, né? Foi essencialmente isso que ele fez, né? Hoje a gente sabe que a herança não foi maldita, e outro dia teve até uma entrevista do Jacques Wagner em que ele afirmou exatamente, a gente recebeu a economia do presidente FHC bem arrumada, tal, né? Mas então os governantes fazem isso, né? Quando tem uma transição política, eles culpam o anterior, fica mais fácil.
Se o Lula for reeleito, que é um cenário perfeitamente possível, porque o desenho que eu fiz de pouso suave para a economia é um desenho, é uma trajetória da economia que não é contrária à popularidade do presidente Lula, aí ele vai ter que explicar, e vai ter que se explicar para a sociedade. Por que ele vai fazer algum ajuste fiscal a partir de 27? Agora, o Lula é um artista, né? Um político absolutamente talentoso, uma capacidade de comunicação com a sociedade brasileira incrível, né? Eu acho que ele tem totais condições de fazer essa virada e caminhar para um quarto mandato mais conservador, que é o que eu acho que irá acontecer se ele tiver o quarto mandato, do que o terceiro. Até que ponto você acha que o cenário econômico ele pode influenciar o resultado das eleições? Olha, ele em geral influencia, né? Em geral influencia, e como resultado econômico no Brasil, um país de poupança baixa, exportador de commodities, é muito influenciado pela condição internacional, né? A gente tem todos os trabalhos da professora Daniela Campelo, da IBAP, a professora de ciência política, que mostra isso. Em última instância, a conjuntura internacional tem uma influência importante. A gente brinca, diz que o presidente Lula tem sorte, de fato ele tem sorte mesmo, porque ele assumiu em momentos em que o ciclo internacional o ajudava. Mesmo esse agora você acha que ajuda? Olha, está ajudando, né? Questão tarifaço? A desvalorização do dólar. E o Banco Central americano praticando uma política de juros mais frouxa, que diversos analistas sugeriam que ele deveria praticar, dada a circunstância da inflação lá, isso tem ajudado. Então, uma pessoa de sorte, né? Vamos ver como é que fica as eleições em outubro, ainda em janeiro, né? A gente não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer. E Samuel, a gente está chegando aqui ao fim do programa. Eu te pedi no início para resumir o Brasil numa frase. E agora eu vou pedir para você descrever o Brasil de 2026 em uma frase. Aí pode ser uma metáfora, uma imagem, uma síntese. O que você descreve? O que é o Brasil de 2026? Eu acho que é a forma como eu defino o cenário econômico. É um pouso suave. É uma desaceleração com equilíbrio, apesar de não haver equilíbrio intertemporal, porque a política econômica é insustentável, mas é um pouso suave, com juro muito alto. Eu costumo dizer que esse juro muito alto é a nossa ponte para o futuro, é o que permite, o que, dado todos os desequilíbrios e os problemas, é o que gera alguma sustentabilidade para a gente chegar bem no final desse ano, dar tempo para o processo político decidir, as urnas falarem e o novo governo chegar para a sociedade e dizer como que ele vai pactuar com o contrato social nosso, achar receitas, cortar despesas para colocar a dívida pública numa trajetória de estabilidade a médio prazo. Mas assim, olha, quando a gente fala de pouso suave, o pessoal que tem medo de avião é o sonho de toda pessoa que está dentro do avião ter um pouso suave. Então a próxima decolagem que vai ser turbulenta seria alguma coisa assim? A gente vai ter um pouso suave e vamos ficar no hangar arrumando a casa. Então o tempo de manutenção vai ser maior do que... Vai ser maior, ou seja, 27 e 28 vão ser anos difíceis. Eu espero que, independente de quem ganhe, sejam anos difíceis de construção, para a partir de 29 a gente comece a decolar. Então, é isso aí. Samuel, muito obrigado pela participação. Foi ótimo a conversa aí sobre economia, mas não só economia, né? A gente falou bastante aqui sobre política também, sobre como essas coisas estão conectadas e como é importante debater esses assuntos, que nem sempre são simples, né? São assuntos, às vezes, que demandam aí um pouco de estudo. Pode falar. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos ver se eu não falei muita bobagem em dezembro desse ano. Ou em janeiro do ano que vem. O pessoal está preparando os cortes já. Então, você que esteve com a gente até agora, agradeço aí pela audiência. O Impacto Social fica por aqui. A gente pede que você siga a FGV nas redes sociais, nos acompanhe aí no YouTube, nas plataformas de áudio. E até a próxima. Tchau, tchau.